Então preste atenção. Você já viu, quem aqui já viu na rua, quando você caminha na rua pelo passeio, aquelas plantinhas bem pequenas que crescem nos vãos do betão ou nos vãos do lancio? Quem que já viu essas plantitas? Alguma delas tem até umas folhitas, não é? Agora imagine essa planta crescendo ali no meio daquelas pedras, numa rua cheia de gente, numa grande cidade, sozinha, sem terra o suficiente para crescer, porque ali são pequenas territas que sobrou ali na construção, que não foi muito bem feita, que não foi muito preenchida ali de betão, sem ninguém para cuidar dela, sozinha. O vento sopra, qualquer vento que sopra ela já balança. Pessoas passam por ela, nem sabem da sua existência. Pessoas passam por ela, nem olham para ela, nem percebem que ela está ali. Muitas vezes pisam sobre ela, muitas vezes chutam ela. Às vezes parece que ela não vai suportar. Às vezes parece que ela vai morrer a qualquer instante. Só que mesmo assim, meus irmãos, ela resiste. E às vezes ela até cresce. Quando é próximo da nossa casa, quando é próximo de um lugar que a gente passa sempre, a gente vai acompanhando o crescimento dela. Olha, aqui tinha uma plantita, olha só como ela está grande. Mas ela cresceu e ela passou por isso tudo. Ou seja, uma vontade de viver naquela plantinha tão grande, que ela encarou todas as lutas, que ela encarou todas as dificuldades e mesmo assim cresceu. E é assim que nós temos nesse prisma que vê a vida dessa mulher samaritana. É nesse prisma que essa mulher samaritana vivia a tua vida. Apesar das pedras no caminho que aquela mulher viveu, do passado difícil que ela teve, das feridas abertas que ela teve, dos olhares das pessoas que a julgavam, dentro dela havia algo querendo nascer, havia algo querendo existir, querendo crescer. Havia dentro dela uma sede tão grande. Preste atenção, irmão, que eu não estou falando da mulher samaritana, estou falando de mim, de você. Havia dentro dela uma sede tão grande que só Jesus podia saciar. Amém. Assim como essa plantinha, assim como essa pequena erva no chão de pedra, sem relva verde em volta, pode crescer e viver. Jesus também veio para transformar aquilo que parecia morto, aquilo que parecia esquecido, aquilo que parecia estragado, destruído, aquilo que parecia estéril, aquilo que parecia sem esperança. Ele veio transformar em fonte inesgotável de vida. Amém. E Jesus, olha aqui, presta atenção, que Jesus, ele olhou para aquela mulher e ele não viu nela apenas o que o mundo via. Jesus, quando olha para aquela mulher, não olha para aquela mulher somente o que o mundo via. Ele também olhou para ela e viu também o que o mundo via naquela mulher. Um passado difícil, um passado complicado, muitos erros, uma vida quase perdida. Mas onde o mundo só vê, presta atenção, onde o mundo só vê um passado complicado, onde o mundo só vê erros, onde o mundo só vê uma vida perdida, Jesus olha e vê também um lugar onde ele pode mostrar o amor de Deus, que cura, que renova, que traz esperança. Jesus, porque muitas vezes a gente acha que Jesus só vê o lado bom da nossa vida. Às vezes a gente acha que Jesus só vê o lado positivo. Às vezes a gente acha que Jesus só vê aquilo que a gente faz, que a gente acha que é bom. Mas ele vê isso também. Mas ele também vê as outras coisas.
e de todas as outras coisas, de todas as lutas, de todas as perdas, de tudo aquilo que foi errado, Ele usa isso tudo para transformar em bênção de Deus na tua vida. E quantas vezes a gente vive a nossa vida assim, meu irmão? Invisível, sozinho. Às vezes a gente acha que ninguém sabe a dor que a gente carrega no peito. Às vezes a gente acha que ninguém consegue compreender as nossas lutas. E ele vai ensinar aqui nesse texto que, segundo essa mulher, com um passado difícil, assim como o seu, com muitas lutas, assim como as suas, com muitas dores e feridas, assim como as suas, ele sabe o que é se sentir isolado, rejeitado pelos erros que as pessoas colocam sobre você. Aquela mulher vivia uma vida, preste atenção, que muita gente conhecia, mas que ninguém realmente entendia. Para quem olhava para aquela mulher, para quem olhava a vida daquela mulher, a vida dela era como um livro aberto. Toda a gente sabia o que se passava. Toda a gente sabia que ela já tinha tido não sei quantos maridos. Toda a gente sabia que aquela mulher era uma ninfomaníaca. Toda a gente sabia que aquela mulher tinha um passado de adultério. Para ela, a vida dela era um labirinto cheio, escuro, com paredes que aprisionavam a vida dela. Muitas vezes a gente esconde a dor, preste atenção, por detrás de um sorriso. Muitas vezes a gente diz que está tudo bem porque acha que ninguém vai perceber. Muitas vezes a gente faz certas coisas tentando iludir a nós mesmos e aos outros. Mas deixa eu te falar, Deus vê. Eu não sei qual que é a luta que você está vivendo, meu irmão, mas Deus está vendo. Eu vou falar de novo, porque isso é bênção, você devia ter dado glória a Deus. Eu não sei qual que é a luta que você está vivendo. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei porque a sua vida está difícil. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ele sabe tudo. Até aquilo que você acha que ninguém sabe, Ele sabe. Ele te conhece. Ele conhece o profundo do teu coração. Ele sabe o que passa na tua mente. E hoje Ele está te convidando para olhar para essa mulher samaritana, com o mesmo olhar que você gostaria que Ele olhasse para você. Um olhar sem julgamento, um olhar de compaixão, um olhar de amor. Porque quando a gente olha assim para outras pessoas, para o nosso próximo, a gente descobre que aquilo que parecia ser o fim, para Jesus é só o começo. Não, vou falar de novo. Aquilo que para você é só o fim, para Jesus é só o começo de uma nova vida. Aquilo que para você parece que é o fim, é o encontro com Jesus. Aquilo que para você parece que é uma luta terrível, que você não vai conseguir vencer, é um encontro com Jesus para uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de bênção, uma vida de regozijo com Cristo. É por isso que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, porque no meio dessa luta, Ele vai te resgatar e vai te mostrar uma nova possibilidade com Ele. Ele está te dizendo nessa manhã, olha, eu sei que é difícil, eu sei que é dolorido, eu sei que você pensa em desistir, mas comigo eu vou fazer disso tudo uma nova vida, uma nova esperança. Preste atenção que a vida sentimental dessa mulher estava totalmente destruída. A vida sentimental dessa mulher estava totalmente derrubada. Preste atenção, ela vivia uma família, olha aqui, ela vivia com uma família que não era a sua família. Ela tinha uma vida oculta, que no coração, que na mente dela, ela pensava que ninguém sabia.
Você conhece o texto, você sabe o que acontece depois, qual é o diálogo. E geralmente as pessoas que fazem coisas às escondidas pensam que ninguém sabe. Quando a gente está fazendo algo que a gente sabe que é errado, às escondidas, a gente pensa, só eu sei. Mas ninguém sabe. Nem ninguém sabe. Mesmo as pessoas próximas de nós, muitas vezes a gente, porque essa pessoa que está fazendo isso, está cega. Eu vou falar de novo, muitas vezes na nossa vida a gente fica cego. Pensamos que somos as únicas pessoas na Terra que sabemos que fazem aquilo. E que ela ou outra pessoa com quem você faz, com quem você comete esse erro, acaba pensando que ninguém sabe. Os lugares onde você vai, os lugares onde você frequenta, que não tem pessoas. E o que eu estou falando de qualquer coisa, tá bem, irmão? Não há olhos, ninguém vê. Aquelas coisas que você pensa, que você só pensa. Você acha que ninguém sabe. Aquelas coisas que você tem no teu coração, você acha que ninguém sabe. Essa mulher, conhecida como a mulher samaritana, presta atenção, nem nome ela tem. Veja comigo no verso 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então essa mulher vivia uma vida de promiscuidade, porque ela já tinha tido 5 maridos, e ainda estava com outro que não era o marido. A vida dela era tão triste, presta atenção, meu irmão. A vida dessa mulher era tão triste que ela disse: não tenho marido. Mesmo ela já tendo uma história de 5 outros maridos para contar, ela estava vivendo com um que ainda não era o dela. Ou seja, qualquer pessoa que olhasse para aquela mulher e dizia: que mulher suja, imunda, está vivendo no meio da sujeira. Mas hoje eu queria que nós fôssemos advogados dessa mulher e mostrasse aos outros o porquê que ela chegou nesse ponto. Porque nós também somos assim, um pouco como ela. Nós também às vezes somos promíscuos, não em relação somente a questões sexuais e de pensamentos, não. Muitas vezes nós somos promíscuos com o Senhor. Quando nós viemos aqui, adoramos a Deus, falamos que somos filhos dele, e saímos daqui, lá fora, vivemos uma vida totalmente perdida, uma vida que não tem nada a ver com os princípios, nós estamos sendo promíscuos. Sai daqui, aqui é o santo, aqui é o bênção, lá fora, olha, é só Jesus. Isso é promiscuidade. Quem está aí? É muito fácil julgar as pessoas que estão vivendo uma situação difícil, não é? Nós nos achamos os reis e as rainhas da moralidade. É acontecer alguma coisa, é alguém fazer alguma coisa, é alguém cair, é alguém ter uma vida difícil, é alguém ter um problema que a gente vira os reis e as rainhas da moralidade. É difícil entender o lado das pessoas que estão vivendo a parte difícil. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus é quem disse, não foi Paulo,
Não foi João, não foi ninguém, foi Jesus que disse. Olha o que ele disse: eu estive preso e não me visitaste. Olha o que Jesus disse: eu tive fome e não me deste de comer. Ele disse: eu tive sede e não me deste de beber. Aqui só tem um detalhe, pergunte para mim qual. Ele está falando isso para discípulos. Ele está falando isso para apóstolos. Ele está dizendo isso para crente. Como que Jesus, a água da vida, teve sede? Como que Jesus, o pão da vida, teve fome? Quando foi que o pão da vida teve fome? Quando foi que aquele que veio para nos livrar do cativeiro esteve preso? Ele esteve preso na vida das pessoas que estão aprisionadas a situações e sentimentos que jamais podem ser libertas. Ele tem fome quando as pessoas que têm sede de justiça sabem que a justiça não vai chegar tão cedo e não fazem nada. Olha aqui, tem uma frase que diz assim: eu não me incomodo com os gritos dos injustos. O que me deixa triste é o silêncio dos justos. Acompanhe comigo na sua Bíblia, capítulo 4, verso 10. Olha o que Jesus diz para ela, essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por que aquela mulher estava vivendo com aquela situação? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus está oferecendo a ela duas coisas. Quantas coisas? Primeira coisa, verso 10: se tu conheceras o dom, preste atenção, o dom de Deus, repita comigo: o dom de Deus. Não, diga bem forte: o dom de Deus. E aí depois ele diz: quem é o que te diz? Nós já sabemos quem é o que te diz. Quem é o que te diz? É Cristo. Mas qual é o dom de Deus? Porque, olha aqui, presta atenção, numa leitura rápida, nós vamos pensar que o dom de Deus é Cristo, amém ou não amém? Olha lá: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que lhe diz, então a gente imagina que o dom de Deus, numa leitura rápida, é Cristo. Amém. Nós sabemos que o dom nós sabemos que Cristo é o dom de Deus, amém ou não amém? Mas nesse texto, o dom de Deus não é Cristo. O dom de Deus é o dom de Deus que Deus havia dado para ela. Ah, você não está pegando. Já vai entender. Jesus está falando para aquela mulher sobre o dom que Ele, Deus, dá para cada um de nós. E Ele está dizendo para ela: se você conhecesse o dom que Deus te deu, aleluia. Cada um de nós aqui tem um dom, 2, 3, 4 dons, ou até mais. Dom que Deus nos deu, dom que Deus te deu, olha aqui para mim, dom que Deus te deu quando você ainda nem existia. Quando Ele decidiu mandar você para cá, para essa terra, tirar você do mundo espiritual, mandar você para o mundo físico, encarnar você lá naquela célula minúscula que você um dia foi, Ele já tinha separado dons para você, irmão. E agora Jesus está dizendo para essa mulher: eu vim dizer para você que você tem um dom de Deus.
Jesus está dizendo mais. Jesus está dizendo para ela o seguinte: eu queria que você soubesse qual é o dom que está em você. E que quem é aquele que vem aqui para fazer você descobrir esse dom. Não, irmão, você não está pegando. Ele está dizendo para ela: olha, Deus te deu um dom, e eu, que sou Deus, vim aqui te dizer: olha o dom que eu te dei. Deus está dizendo para você nesta manhã, meu irmão: eu te dei um dom, 2 dons, 3 dons, 4 dons, vários dons, e estou aqui nesta manhã te dizendo: eu te dei um dom. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu sei que está frio e você precisa de calor. Olha para o teu irmão que está do teu lado, fala para ele assim: você tem um dom. Fala para ele: você tem um dom. Creia nisso. Pelo menos um, irmão. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui nessa vida porque não tem mais o que fazer. Você está aqui nessa vida porque você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para um propósito. E para que esse propósito fosse mais fácil de ser cumprido, Deus te deu um dom. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus chega até aquela mulher e diz para ela assim: se você conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus que está dentro de você, mulher. Aleluia. Qual que era o dom de Deus presente numa mulher que já tinha perdido 5 maridos? Qual era o dom de Deus na vida de uma mulher que tinha perdido 5 maridos e ainda vivia com um que não era o marido dela? Qual que era o dom que essa mulher tinha? Estamos aqui para isso. Veja só que a vida dela, veja só que a vida dessa mulher vai ser transformada nesse dia. Você não pegou? A vida dessa mulher vai ser transformada nesse dia. Porque toda vez que a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida é transformada a partir daquele momento. E não importa se for lá atrás, há 20 anos, quando você recebeu a Cristo, há 10, há 5, há 2, não importa. Toda vez, repita comigo: toda vez que eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida é transformada. Porque nada, irmão, nada continua igual depois que Jesus aparece e se manifesta. Tudo muda. Ou seja, todas aquelas pessoas que vivem escondendo alguma coisa, e eu sei que você esconde. Às vezes você esconde de você mesmo, às vezes você esconde do teu marido, às vezes você esconde da tua esposa, às vezes você esconde dos teus filhos, às vezes você esconde do teu chefe, às vezes você esconde do teu pastor. Eu não sei o que você esconde, todo mundo esconde alguma coisa. Quando elas se encontram com Cristo, isso é revelado. Elas mesmas revelam. Olha aqui para mim, meu irmão, não tem como você ter um encontro com Cristo e você mesmo não sair revelando para Ele tudo aquilo que está escondido. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei várias vezes. Quando você se encontra com Cristo, você sai revelando para Ele tudo que está escondido. Você não consegue se conter. Nada fica escondido diante da glória de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E por que aquela mulher começou a revelar tudo? Porque ela está indo ao poço todos os dias. Todos os dias. Meio-dia, nós lemos ali. Meio-dia ela ia no poço. E ela vai fazer o que ali, todos os dias, naquele poço? Essa mulher está psicologicamente demonstrando o que ela faz na vida natural dela. Como assim? Eu vou repetir. Todos os dias aquela mulher vai ao poço. Ou seja, ela mostra o que ela faz na vida dela todos os dias. Ela é uma escrava do poço, assim como ela era uma escrava da vida sexual e moral que levava. Ela se torna então escrava do poço. E como que ela se torna escrava do poço?
todos os dias que ela vai ao poço, ao meio-dia. Eu sou escrava do poço, porque preciso estar no poço todos os dias. Você é escravo daquilo que você esconde, porque você precisa lembrar dele todos os dias. E Jesus chegou para mostrar para ela o seguinte: eu sei o que você anda fazendo. Jesus está te dizendo nessa manhã: eu sei o que você anda fazendo. E quando Jesus começa, presta atenção, quando Jesus começa a falar com ela, o que ele fala? Veja comigo aqui no texto, verso 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter... Meu irmão, Jesus não estava falando da água do poço. Ele estava falando da água que ela bebia todos os dias às escondidas. Jesus está te dizendo nessa manhã: pare de esconder isso daí dentro de você, porque isso não vai saciar a sua sede. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar fazendo o que está fazendo. Conseguiu? Parece esquisito, né? Parece trava-língua, mas presta atenção. Se você continuar fazendo, olha o que Jesus disse para ela, e Ele está dizendo para você nessa manhã: se você continuar fazendo, se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Quem está aí? Amém. Qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. O que ele diz para ela? Se você vive uma vida de promiscuidade, você vai voltar a viver essa vida de novo. Nós atendemos uma vez uma mulher na igreja, acho que já falei aqui na escola. Nós tínhamos culto de quarta-feira, era culto de libertação. Fechávamos as portas todas da igreja, tinha o culto normal, louvor, adoração. Chegava depois da palavra, o pastor falava assim: olha, agora é o momento da libertação, você fecha seus olhos, fica em pé. Os diáconos da igreja ficavam todos apostos, fechavam-se todas as portas, ninguém saía do salão da igreja. Começava essa oração, os diáconos ficavam atentos às pessoas orando, e as pessoas começavam a manifestar ali, e o culto era para isso. E sempre nós tínhamos uma mulher que se manifestava assim, vários demônios nela de uma maneira poderosa. Eu nunca vou me esquecer um dia, aquela mulher, ela era assim, quer ver? Ela era assim, igual a irmã Teresa, assim, mais ou menos, porte físico. Eu nunca vi 6 homens como eu tentando segurar essa mulher e não conseguia. 6. Não conseguia, não dava conta de segurar aquela mulher endemoniada. E aí expulsávamos os demônios, a mulher se recuperava, e aí até que fomos conversar com ela, porque toda quarta-feira era isso, irmão. Durante 2 meses, toda quarta-feira a mulher... Então fomos conversar com a mulher e fomos tentar entender o que é que se passava. E ela disse, presta atenção, ela disse: olha, eu venho aqui porque eu gosto, porque é bênção, eu me sinto bem. E aí acontece isso tudo e eu vou para casa, passa a minha semana, mas quando chega no domingo, eu vou lá no terreiro de macumba. E aí eu vou lá, e aí eles, ou seja, é a ciência de novo. E aí chega na quarta, eu venho aqui, e a gente perguntou para ela: mas por que você faz isso, irmão? Você precisa abandonar isso, você já veio para cá, você já está liberta, o Jesus Cristo te liberta. Ela falou assim: não, porque eles dizem que vão me matar. Ou seja, faz de novo. Resumo: essa mulher nunca mais voltou para a igreja, nunca mais. Depois de um tempo, nunca mais ela apareceu lá. Não sei se ela morreu ou se abandonou a tentativa de ser liberta, ou se foi para outra igreja, enfim. O que eu quero dizer com isso? Quando você vive uma vida de promiscuidade, quando você vive escondendo algo, pensando que está escondendo algo de Deus, você nunca vai deixar de fazer aquilo.
Porque é o que Jesus está dizendo. Se você continuar bebendo dessa água, você sempre vai ter sede. Olha as palavras proféticas de Jesus, meu irmão. Ele não está falando da água. Ele está falando da vida manifestada que aquela mulher estava vivendo. E ela manifestava a vida que ela vivia às escondidas quando ela ia para o poço. Mas no verso 14 ele diz algo incrível. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. O que Jesus está dizendo ali para aquela mulher? Se você continuar bebendo essa água que você está bebendo, você vai ter sede de novo. Mas se você experimentar a água que eu tenho para te dar, e eu vou te dar, e em você vai nascer uma fonte, porque eu vou te dar uma fonte, e você não vai voltar a ter sede nunca mais, porque dentro de você vai existir uma fonte de água. Aleluia. Olha o tamanho do que Jesus quer fazer por você, meu irmão. Olha aqui, Jesus não quer só te dar água não, meu irmão. Ele quer fazer de você uma fonte. Ah, para de ver. Ele quer que você seja uma fonte, irmão. Ele não quer só que você tenha água. Ele não quer só te dar água. Ele quer fazer de você uma fonte de águas. Isso foi tão impactante para a vida daquela mulher, meu irmão. Mas foi tão impactante que ela olha para Jesus e diz: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise nunca mais voltar aqui. Dentro do coração de Jesus, ele já sabia que tinha alcançado aquela mulher. E é o que ele quer fazer essa manhã, ele quer te alcançar. Ele sabe, meu irmão, que tinha alcançado o coração dela. E ele quer alcançar o teu coração nessa manhã. Quando ele olha para ela, ele diz: olha, qualquer um que beber dessa água vai ter sede. Novamente, eu sei do que você está falando. Olha aqui para mim. Ele está dizendo para ela: eu sei o que você está dizendo. E ela olha para ele e diz: ele me encontrou. Deixa eu dizer algo para você, direto do céu. Você não pode esconder nada de Jesus. Posso te falar outra coisa diretamente do céu? Você não pode esconder nada de Jesus, porque Ele conhece todos os teus caminhos. Não importa, irmão, qual caminho você escolha, Ele conhece. Você não pode esconder nada dele. Então ele diz para essa mulher que vai dar para ela água e dentro dela vai nascer uma fonte. E ela diz: dá então para mim dessa água, meu irmão. Não coloquei o relógio aqui hoje. Não coloquei, esqueci, lembrei agora. Mas já estou terminando já, mais uma horinha. Jesus sabia o que ele estava dizendo para ela. E Jesus sabia, presta atenção, que ela estava entendendo. Tanto é que ela diz assim: olha aqui para mim, dá-me dessa água para que eu não volte mais nesse poço. Ou seja, ela está dizendo: eu não quero mais ser escrava desse poço. Mas Jesus é maravilhoso. Eu disse aqui, eu comentei aqui, acho que na quarta-feira, nessa ou na outra, sobre a vida do Augusto Cury. Quem estava aqui na aula nesse dia? Esse foi um dos textos que Augusto Cury, quando se converteu, Augusto Cury só para deixá-los todos dentro do conhecimento. Augusto Cury é o maior vendedor de livros cristãos do Brasil. Talvez um dos maiores do mundo, best-seller. E ele era ateu. E ele foi estudar, quando era ateu, Jesus como pessoa. Ele era um psicólogo e falou: vou estudar como Jesus se relacionava com as pessoas. E esse foi um dos principais textos que fez ele se converter. Ele se converteu. Olha só, ele era um psicólogo ateu.
renomado, um homem de universidade, um doutor, foi estudar Jesus como homem, foi estudar Jesus o homem. Tanto é que ele vai escrever depois no livro Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu. Então ele foi estudar Jesus, como Jesus se relacionava com as pessoas, as técnicas de psicologia, as técnicas de abordagem, as técnicas de uso de palavras. E ele se converteu. E esse foi um dos textos, dos principais textos. Depois você lê a entrevista dele, esse foi um dos principais textos que trouxe ele, que falou, esse homem é diferente. A maneira como ele abordava as pessoas, a maneira como ele falava com as pessoas, a maneira, as palavras que ele usava, é fenomenal. Preste atenção. Jesus tinha consciência de que o que ele estava falando, ela estava entendendo. Então olha o que ele disse, preste atenção. Chama o teu marido. Ele diz para ela, chama o teu marido. Olha aqui, Jesus está dizendo, olha, dessas águas que você bebe, das outras águas que você quer beber, presta atenção. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E olha o que ele responde, eu sei. Ele disse, você não tem uma fonte. Eu vou repetir. Eu não tenho uma fonte, Senhor. Ela disse para ele. Eu não tenho uma fonte. Porque quando eu tenho marido, eu tenho uma fonte. Quando eu tenho uma esposa, eu tenho uma fonte. Eu não tenho. Eu só tenho um poço. Por isso que eu tenho que vir aqui todo dia. Por isso que eu tenho que sair todas as noites para beber. Por isso que eu tenho que ficar com esses pensamentos na minha mente. Por isso que eu tenho que odiar as pessoas. Por isso que eu tenho que ser mal-humorado. É por isso que eu não tenho que ser feliz. Eu não sei com o que você está escondendo, meu irmão. Você só tem isso. Você não tem uma fonte. Você é escravo disso que você esconde. Jesus está te perguntando nessa manhã, cadê o teu marido? Chama ele. Você não vai chamar teu marido, porque você não consegue, porque você está preso na dependência do poço. Quem está conseguindo compreender? Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, então você quer que eu te dê uma fonte? Aleluia. Olha o que ele diz, aquele que crê em mim terá uma fonte. Aleluia. Olha comigo no texto, verso 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Chega de ter sede. Eu quero ter uma fonte. Olha aqui, irmão, quando você tem aquilo que Deus te dá, Deus está saciando você com uma água especial. Amém ou não amém? Quando você tem o que é seu, quando Deus lhe dá o que é seu, Deus te dá uma fonte. E essa fonte é abençoada. Ela jorra para sempre. Eu não sei qual que é a tua necessidade, aleluia. Eu não sei o que é que você está vivendo. Eu não sei o que é que você tem escondido. Mas Jesus quer te dar uma fonte. Você sabe que aquilo que você precisa não está ali. Você sabe que aquilo é temporário. Você vai precisar daquilo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas Jesus está te dizendo nessa manhã, abandona isso, que eu quero te dar uma fonte inesgotável, que vai durar para sempre. Eu não aguento mais vir nesse poço. Eu não aguento mais ser escravo desse poço. Eu não aguento mais ser escravo da pornografia. Eu não aguento mais ser escravo do álcool. Eu não consigo mais ser escravo. Eu não sei do que, meu irmão. Você quer ser livre. Jesus sabe que você quer ser livre. Por isso que Ele está te dizendo, bebe da água que eu tenho para te dar, e você nunca mais terá sede. Bebe daquilo que eu tenho para te dar, e você nunca mais vai precisar voltar a esse poço. Se liberta disso,
você nunca mais vai precisar voltar aqui. Se liberta disso, que isso nunca mais vai te afligir. Se liberta disso, que eu vou te dar algo tão grande que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Verso 18. Já estou terminando. Olha o que Jesus diz para ela: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Por que você está vivendo escrava desse poço? Qualquer pessoa chamaria essa mulher de prostituta, mas Deus ali não chama ela de prostituta, nem está a chamando de prostituta. Por que, pastor Eric? Porque na verdade o coração dela estava triste, o coração dela estava entristecido. Por que você está dizendo isso para mim hoje? Porque Jesus disse: vai buscar o teu marido. E ela disse no versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, tu és profeta. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Só porque o fato de Jesus ser profeta. Amém. Ela disse para ele: olha, o Senhor mexe comigo, o Senhor sabe do que eu estou falando, o Senhor nem precisa explicar, eu sei no teu olhar, eu sei que você sabe. Olha aqui, Jesus está te dizendo nessa manhã aqui, meu irmão, eu sei do que você está escondendo, e eu sei que você sabe que eu sei. Agora mudança radical. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Preste atenção. No verso 20, ela já vai entrar numa outra conversa. Eles estão falando aqui de poço, de marido, de escravidão. Agora no verso 20 ela vai falar de outra coisa. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizei que é em Jerusalém. Por que ela entrou nesse contexto? Por que ela entrou nessa conversa agora? Não tem nada a ver com poço, não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com marido, não tem nada a ver com casamento. Por que ela entrou aqui? Por que ela entrou nesse assunto complicado entre judeus e samaritanos? Era um assunto complicado. Onde que é que se tem que adorar? Você sabe bem, os judeus diziam que tinha que se adorar em Jerusalém, no templo. Os samaritanos diziam que tinha que se adorar no monte Gerizim. Deixa eu te explicar. Só se você quiser, quem quer? Senão a gente salta aqui também, a gente fala sobre outra coisa. Quer que eu explique? Porque ela aproveitou para dizer para o profeta qual era a razão do porquê ela estava magoada. Eu vou falar de novo, que eu acho que não ouvi nenhum aleluia em lugar nenhum. Olha aqui. Ela sabia que ele era profeta. Ela descobriu que ele era profeta porque ele sabia tudo que acontecia na vida dela. E ela disse: eu sei que tu és profeta. Então agora ela vai dizer a razão pela qual ela está magoada. Preste atenção. Ela disse: nós os pais adoraram neste monte. E aí está a questão do problema. Por que, pastor? Porque ela estava magoada. Por que, pastor? Porque um dia ela foi a Jerusalém, e como ela era samaritana, expulsaram ela de lá. Sai daqui, mulher. Eu ia meter, eu não sei se eu falo. Posso falar? Falo. Volta para tua terra. Sai daqui. Não é aqui que você tem que estar. Você não tem que ficar aqui. Volta para o teu monte. Você não pode entrar aqui em Jerusalém. Você é samaritana. Vem fazer o que aqui? E ela sai triste de Jerusalém. Chegou na casa dela, chorou. Estou tão triste que a partir de agora eu vou me prostituir. Tem muita gente que faz isso, irmão. Vem para a casa de Deus, é ofendida, é maltratada, é tratada com desprezo, com descaso. Volta para casa e diz: eu vou desviar. Volta para casa e diz: agora que eu vou me embebedar. Agora que eu vou abandonar isso tudo, olha como eles me trataram.
Aquela mulher foi ofendida no templo em Israel. Mas aquela mulher não era sempre uma prostituta. Ela era uma adoradora. Quando Jesus, olha aqui para mim, quando Jesus diz para ela, se você descobrisse o dom, se você conhecesses o dom que Deus te deu, e ela foi impedida de usar o dom, ela se meteu num vício qualquer. E muita gente está viciada em drogas, fumo, bebida, pornografia, não sei qual, não sei o que você está envolvido. Não é porque são pessoas ruins, não é porque são marginais, prostitutas, é porque estão com uma grande tristeza no seu coração. E ninguém os consolou. Por isso que eles mudam, no verso 19 para o verso 20, mudam o assunto. Ela diz, eu tenho um assunto para discutir contigo. O Senhor que diz que tem água a vida para me dar, eu quero que o Senhor saiba que o meu interesse não é pelos 5 homens que eu tive, nem pelo homem que eu tenho hoje. Não, isso tudo eu faço é de birra. Mas eu quero deixar isso de lado hoje, se o Senhor me explicar uma coisa sobre adoração. Para de graça, irmão, isso aqui é muito fundo. Jesus olha para ela e diz assim, abacanta da basura, chegou agora a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Aleluia, Jesus. A hora é de adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória ao teu nome, Jesus, deixa Jesus te curar nessa manhã. Oh, aleluia. Deixa Jesus sarar o teu coração. Deixa Ele descobrir o dom que tem em você. Volte a cantar como antes. Volte a orar como antes. Volte a pregar se você pregava. Volte a falar de Jesus. Volte a testemunhar sobre as coisas que Ele tem feito. Volte a fazer aquilo que você fazia. Seja livre dessa dor. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus.